Pessoal, vamos falar sobre o sistema locomotor. A minha carinha tá meio escura, né, por causa da resolução mesmo do pendrive. Mas quando eu penso no sistema locomotor, eu vou pensar sobre o ato de deambular. Só que o ato de deambular, de me mover, de locomover, o ato de ficar de pé, ele precisa ser composto por todo um sistema. Então, no sistema locomotor vai entrar a parte dos ossos, as partes dos músculos e as partes dos nervos, onde todos esses três conjuntos eles têm que andar junto para que haja uma reação, para que haja um movimento, para que haja ações, certo? Então, o sistema locomotor inclui ossos, músculos e vai incluir articulações. Vou falar primeiro da parte de ossos e de músculos e depois nós vamos falar só do sistema nervoso separado, certo? Então, aqui, o que ele é responsável pelo sistema locomotor? Ele é responsável pela movimentação do corpo. Além da movimentação do corpo, o que ele faz? Ele possibilita o aquecimento corporal, a circulação venosa. Se ele permite aquecimento corporal e se ele permite circulação venosa, lembra quando nós falamos lá atrás a questão que o nosso corpo é a temperatura, a parte do sistema lá no sistema endócrino, sistema de defesa, o papel do sangue, sistema cardiovascular? Então justamente isso aqui, ó, o retorno venoso. Para ter retorno venoso, tem que ter, além da contratividade cardíaca, além do trabalho da musculatura cardíaca, também é necessário que esteja o quê? Movimentação. Vocês podem observar que uma pessoa depois que sofre acidente, ou pessoa quando fica muito tempo internada no hospital, que ela fica acamada, uma das primeiras observações que nós temos dela é que a pessoa começa a fazer edema de membros inferiores ou edema de membros superiores. E por que acontece os edemas? Porque eu não estou tendo um retorno venoso. A pessoa começa a ficar constipada, não consegue ir ao banheiro de forma alguma, porque o que não está tendo utilidade. O ato de movimentar faz com que o meu sangue circule. Isso mantém o meu corpo aquecido, porque eu estou tendo corrente sanguínea, estou tendo sangue rico em oxigênio e pobre em oxigênio chegando a todos os meus capilares. Então chega sangue rico e sai sangue pobre. Isso, para que isso aconteça, tem que ter uma movimentação. Então eu tenho um aquecimento, eu vou ter entrega de nutrientes, né, a todos os tecidos. E aí, se tem uma pessoa que ela está parada, então isso aqui fica o quê? Limitado. Se ele fica limitado, vai ter uma debilitação nesse paciente. Por isso que o paciente ele consegue evoluir muito com a questão dos edemas, com a cianose, atrofiamento. Porque você já ouviu falar assim, que a água parada apodrece, assim também é o nosso corpo. Se ficar parado, também vai apodrecer, porque se não tem movimento, esse retorno venoso ele fica diminuído. Com o tempo ele ficando parado. Você vai ficando parado, o que vai atendendo? Vai apodrecendo esse tecido, certo? Então, assim, é necessário ter uma movimentação. Por isso é tão importante fazer uma fisioterapia ou motivar o paciente ao autocuidado, à movimentação, mesmo se o paciente tem qualquer tipo de rigidez, certo? Então, o sistema locomotor é importante. Então, aqui tem um desenho na parte anterior, que é a frente, na fase posterior, mostrando de um lado com o músculo e do outro lado o esqueleto. Sabe o que é bom isso daqui? Que as pessoas poderiam parar e olhar para essa imagem todos os dias e pensar, falar bem assim, o que somos? Nada, né? Porque tem gente que é mais que os outros, acha que ele é diferenciado, né? Ele é turbinado, que nada acontece. Se ele para poder pensar e para ele ver, ele nada mais que isso aqui, ó, osso. Mesmo jeito que nós somos, mesmo sendo financeiramente fracos, ou a pessoa que acha que tem um nível financeiro melhor e acha que ele não é da mesma estrutura que a nossa. As pessoas deveriam rever isso aqui todos os dias da vida dele. E o que acontece? Eu necessito que vocês gravem e que vocês façam uma separação grande disso daqui, ó. Ligamentos. Os ligamentos eles vão ligar os ossos nas articulações. Ligamentos liga osso na articulação. Ligamento liga o osso à articulação. Se eu não tivesse um ligamento para ligar o meu osso à articulação, o que adiantaria de eu ter articulação? Lá na frente nós vamos ver qual é a função da articulação. Os tendões ligam o músculo ao osso. Ou você acha que Deus passou cola no osso
grudou o músculo. Não foi. Então, para ter uma fixação de músculo sobre o osso, é o tendão. Para ter o osso ligado à articulação, eu tenho um ligamento. E por que isso é importante, professora? Porque eu preciso dessa obra toda, desse conjunto todo, para que eu haja esse movimento, certo? Então, quando você vê que a pessoa está ficando muito tempo parada, o que ela começa a fazer? Ela vai atrofiando. Ela vai atrofiando, vai atrofiando. Quando ela faz essa atrofia que vai mudando até a posição, e são os tendões que estão atrofiando. Ele deixou de ter um ligamento ligando o osso a uma articulação? Não, mas o tendão dele que conecta o músculo ao osso, esse sim está fazendo o quê? Enrijecimento, ele está atrofiando por falta de mobilidade, certo? Então olha aqui o exemplo, eu tenho um osso ligado ao ligamento. O que é interessante isso daqui? Que vocês sempre vão ver que um osso, ele vai ser conectado ao outro osso, mas para ele ser conectado ao outro osso, nós temos uma articulação, e essa articulação é que dá essa mobilidade. Mas para que haja mobilidade, para que haja um ligamento e uma sustentação, eu preciso de alguém que se ligue. Quem que liga? Os ligamentos, certo? E aqui já é diferente, você já está vendo o quê? O tendão conectando o músculo ao osso. Se eu não tivesse o tendão, como é que esse músculo ficaria fixado no osso? Né? É bem interessante que a gente sempre vê os jogadores de futebol mesmo sofrer lesões no tendões. E eu vou contar uma coisa pra vocês, pensa no trem que dói. É surreal tanto que isso aqui dói. Quando vocês tiverem a oportunidade, vocês estiverem no centro cirúrgico, vocês vão ver como é fantástico a cirurgia nas articulações, fazendo reconstituição de ligamento. Mas vocês vão ver mais fantástica ainda a questão do tendão. Quando você pega um paciente que ele tem uma úlcera venosa e que o tendão chega a ficar exposto, principalmente quando é no calcâneo. Então vocês vão ter muito isso daqui, a paciente que tem problema com pé diabético, pessoa que tem problema de circulação, aí vocês vão lá fazer, ver a lesão, ela é bem redondinha, e aí você limpa toda ela, mas no fundo você não vê aquela parte rosada de tecido de aquele tecido fibrinoso, que é um tecido novo de regeneração. O que vocês vão ver lá nele? Vão ver uma coisa esbranquiçada. Isso esbranquiçado, principalmente nessa região aqui do pé, você vai bater muito com tendões. E o que é interessante? Que quando você diz, o paciente vai até dar choque, ele repuxa. Porque ali é um tendão, a sensibilidade ela é surreal. E para não poder fazer a cobertura de tecido novo, num curativo desse, para poder vir cobrir esse tendão de novo, ela é muito demorada. Nós temos paciente que ele fica 3, 4, 5. Eu já peguei paciente com 6 anos tentando tampar uma úlcera desse tamanho por causa de tecido para se regenerar em cima de tendão. É muito difícil. A cicatrização é muito difícil, o tecido se reconstituir e tamponar isso daqui. E aí é engraçado que quando tampa um aparece outro, tampa um aparece outro. Então são feridas muito longas, muito doloridas, difícil cicatrização. Os ossos, então vamos lá. Então o osso, nós possuímos no nosso corpo 206 ossos, 206. Qual que é a função dos ossos do nosso corpo? Ele faz sustentação do corpo e ele faz a proteção dos órgãos vitais. Então ele sustenta os músculos, nervos, veias, artérias, os nossos órgãos, que tem cada órgão está encaixado numa parte diferenciada. E onde tem um órgão vital, tem um osso protegendo. Onde tem um órgão vital, eu tenho um osso protegendo. Cérebro, crânio, pulmão, caixa torácica, coração externo. Então vocês vão observar os rins, as costelas e a proteção da medula. A bexiga está na pelve. Então assim, todo osso ele é responsável pela sustentação e proteção. O sistema esquelético, ele é importante? Sim. Por isso, professor, que você é uma pessoa que ele teve um TCE, aí tirou um pedaço do crânio dele e deixou sem esse osso, e aí a gente pega assim, a cabeça dele parece uma gelatina, e ele tem muito cuidado porque ele não pode cair e bater a cabeça. Por quê? Ele tem um órgão vital, que é o cérebro, e que ele está desprotegido, porque ele perdeu um osso do crânio. A composição dos ossos,
nós falamos que temos uma matriz de proteínas e minerais. Matriz de proteínas e minerais. Então, ele é menos desfavorecido ou ele se alimenta menos? Não. Ele tem que ter proteína e ele tem sais minerais. Pessoas que não ingerem alimento de forma correta vai ter uma baixa nisso aqui. Se tem uma baixa nisso aqui, fica com aqueles ossos o quê? Sensíveis, certo? E no sistema, dentro dos nossos ossos, nós temos 3 células que vocês também necessitam saber delas, que são os osteoblastos, osteoclasto e os osteocintos. Essas 3 células, ela vai trabalhar no processo de regeneração do tecido ósseo. Então, osteoblasto, osteoclasto e osteocinto, certo? Os ossos, eles são cobertos por endósteo e pelo periósteo. Também tem cobertura, professora? Tem. Quais que são a primeira função das células? Os osteocintos, nós encontramos dentro do interior da matriz óssea. Os osteocintos, eles estão encontrados dentro do interior da matriz óssea. Os osteoblastos, eles são as células que faz o quê? Sintetiza a parte orgânica do colágeno. Então, eles fabricam um colágeno novo do tipo 1. Os osteoclastos são as células responsáveis pela remodelação. Então, vamos supor, eu tive um paciente que ele teve uma fratura, ficou fragmentos naquele local. Os osteocintos, ele chega e faz a limpeza daquele local, daqueles fragmentos, certo? Ele vai lá e limpa. Os osteoblastos faz o quê? Vai lá e libera o colágeno, como se fosse a cola, para colar aquele osso de novo. Para colar o osso de novo. E aí vem os osteoclastos e vem lá e faz a remodelação. No entanto, quem tiver uma fratura ou tiver alguém próximo, observa onde a pessoa tem a fratura e passa a mão, vocês conseguem sentir como se fosse um calinho. Aquilo nós chamamos de calo ósseo. O que é o calo ósseo? Nada mais é do que o processo de remodelação onde teve uma fratura, onde eu tive 3 células que trabalhou e fez o processo de colo daquele osso novo. Então, os osteoclastos, eles vão lá, faz o processo de remodelação e forma um calo ósseo novo, onde vai ter uma fixação de onde teve uma fratura. Por isso que vocês vão achar que paciente que teve fratura e que foi lá e colocou uma placa, colocou um pino, é necessário que esse paciente retorne de novo ao centro cirúrgico e faça a remoção dessa placa, desse pino, onde não acontece a maioria das vezes. Eu vou contar assim, quase 90% das vezes não acontece. Acontece processo de regeneração, de remodelação do tecido ósseo, é formado um novo calo ósseo, mas os médicos ortopedistas falam, não está tendo rejeição, não está tendo problema, por que eu vou levar esse cara de novo para o centro cirúrgico para tirar essa placa, deixa ela quieta aí, o corpo dele não vai expulsar, está jogando fora? Então vai lá e deixa ainda. O certo seria o quê? O professor não passou pelo processo, a fratura já se alinhou, já a formação do calo ósseo, então eu posso ir lá e remover. Mas tem casos que tem a sua exceção, né? Mas o certo seria que isso acontecesse, mas nem sempre isso acontece. E é interessante que na rede pública mesmo, não sei se vocês viram, tem uns 2 anos mais ou menos passando fantástico, dos médicos que estavam retirando esses pinos, tiravam essas placas e reaproveitavam em outros pacientes. Isso é certo? Não, porque quando o SUS ou qualquer convênio vai lá e paga pra gente o material que vai ser utilizado naquele paciente, ele não paga o material reprocessado, ele paga o material novo. Mas o que acontece? Muitas vezes o pessoal vai, os médicos mesmo, vai lá, retira aquele material, manda processar aquele material, aí chega um paciente e fala assim, olha, eu tenho o pino, se você for comprar ele em tal lugar aí, tá 15 mil, eu tenho ele aqui, eu faço para você por 8 mil. E aí o SUS paga para ele, libera o material e ele recebe. Ele vai e recebe 2 vezes. Isso é bem errado, né?